vez. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos, te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui em tua casa. Estende as tuas mãos sobre nossas vidas, abre nossa mente para a tua palavra. Nos ajuda, nos instrua, segundo tua vontade e o teu querer. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Segunda aula do nosso curso teológico. Hoje nós vamos dar continuidade a os temas que nós ficamos de dar, nessa aula. Que faltou então na lição de número 1, o texto 4, o texto 5, deixa eu só confirmar aqui. É os dois, né? Isso. Então o texto 4 e o texto 5. Então nós vamos só lembrar um pouquinho do que nós estudamos na aula passada. Os irmãos vão lembrar que nós estivemos brevemente falando sobre o curso teológico, a importância da teologia, e começamos a aprender um pouco sobre a visão panorâmica da Bíblia. Nós aprendemos sobre como a Bíblia foi escrita, 1600 anos, vocês lembram? Período de tempo, 40 escritores de várias culturas diferentes, lugares diferentes na história, e ainda assim a Bíblia não se contradiz. E nós estivemos aí falando sobre como a Bíblia chegou na tradução em português que nós temos hoje acesso. Lembra do João Ferreira de Almeida e como isso sucedeu? Nós estivemos explicando sobre isso. Falamos sobre o cânon das Escrituras e a revelação, ou seja, a tradução da Bíblia, os concílios, como nós temos acesso à palavra de Deus hoje, porque os livros apócrifos ficaram do lado de fora, e aí nós estivemos explicando todas estas coisas. E também falamos sobre a inspiração das Escrituras. Hoje, nessa aula de bibliologia, que faz parte da teologia sistemática, nós vamos estar estudando então sobre a continuidade daquele assunto, os atributos das Escrituras. Página de número 52, isso? Os atributos das Escrituras. Eu vou pedir para a irmã Leiliane entregar um livro para a irmã Denise, por favor. Estão aqui, por favor. O diácono Zion aí também ajuda, qualquer coisa. Já foi. Então, nós vamos dar continuidade. Depois, no final da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a prova e tudo. E aí tiramos nossas dúvidas, tá bom? Quem leu a lição? Pouca gente, tá? Então hoje nós vamos falar sobre os atributos. E nós vamos correr um pouquinho porque nós queremos entrar na lição de número 2, tá bom? Lição de número 2. Vamos lá? Todos encontraram aí? Glória a Deus. Irmã Denise, tudo certo? Vai dar certo? 52. Meu bem, tudo certo? Tem que ir lá. Só não passa na frente aí. Glória a Deus. Vem cá, papai, vem. Isso. Autoridade. Estamos falando só sobre as Escrituras sagradas. Amém, gente? Amém. Então, quando falamos na autoridade das Escrituras, estamos afirmando que tudo que foi escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, só aqui, meu Deus, como diz o goiano, já dá pano para manga. Muita discussão em cima disso, porque existem vertentes teológicas que dizem e afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia
ela é parte da Bíblia, é a palavra de Deus. Outras que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Só que a própria Bíblia nos afirma o contrário. Como nós cremos que a Bíblia, o cânon que foi fechado, lembra dos concílios? Niceia, Constantinopla, que nós estudamos, é a palavra de Deus, revela a natureza do próprio Deus. Declarações como: assim diz o Senhor, ocorrem com tanta frequência no Antigo Testamento que o relato inteiro está permeado com essa reivindicação. No Novo Testamento, Cristo e o Evangelho são chamados palavra de Deus. Os dois testamentos permanecem juntos com um único nome, palavra de Deus. Portanto, como a palavra de Deus, a Bíblia leva em si a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Ele está fugindo da mamãe. Vai lá, vai na mamãe. Alguém pega na mão dele aqui, Binezinho, vem cá, meu filho. Vai lá que o papai está dando aula, tá? Opa, misericórdia. Então, a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Tudo ao vivo, né, Tiago? Glória a Deus. Vai tudo para o YouTube depois, tá bom? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E isso são detalhes, viu, irmãos? Lembra daquela polêmica que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, de pastores, irmãos, pastores famosos, falando sobre atualizar a Bíblia e tantas outras coisas, inclusive no meio pentecostal nosso, das Assembleias de Deus. Às vezes um detalhe num estudo, numa pregação, passa desapercebido, mas eu sei que vocês agora vão lembrar disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus, ela é a revelação da natureza de Deus. Então, a autoridade intrínseca, como disse Ermstein Costa, a autoridade da Bíblia é derivada do fato de ser ela a palavra de Deus, portanto o seu testemunho é interno e evidente, mesmo que os homens assim não creiam. Ela não depende do nosso testemunho para ter autoridade, ela é o que é. Então a Bíblia mesmo possui essa autoridade, está dentro dela. Autoridade exegética. Quem lembra o que é exegese? Isso, mais ou menos isso. É a interpretação do texto correta. Vamos fazer uma exegese do texto, ou seja, vamos interpretar aquele texto de acordo com a palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer dentro dessa interpretação? Contexto, pretexto, o que vem antes, o que vem depois, qual é o assunto geral, para se entender o que está escrito naquele versículo e o que de fato ele quer dizer. Não o que eu imagino, mas aquilo que está escrito dentro deste contexto. Então a melhor interpretação para a Bíblia é a própria Bíblia. Olha a pergunta de número 4 aí, aquela, não é? Aqui deu polêmica na vida do irmão Hilton aí. Nossa oração deve ser a do salmista. Qual? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Então não devemos jamais adaptar as escrituras aos nossos posicionamentos, mas sim deixar que as escrituras nos moldem. Vocês perceberam isso? Então não é o que eu creio, eu vou buscar versículos para defender minha crença. Não, eu busco a palavra de Deus para saber o que eu vou crer. Então essa é a diferença. Porque existem erros de interpretação, de exegese nesse caso, erros doutrinários muitas vezes, porque as pessoas buscam respaldos muitas vezes em versículos isolados para defender as suas próprias interpretações, ideias, achismos. E isso é um perigo muito grande, muito grande. O que nós devemos fazer? Não é buscar a Bíblia para defender o que eu acho, é buscar na palavra o que eu vou defender, porque na verdade nós defendemos, não é a nossa opinião, é a própria palavra de Deus. Os irmãos entenderam isso? Se tiver alguma dúvida, levante a mão, tá bom?
Tá bom assim nesse ritmo ou vocês querem que eu acelere um pouquinho mais? Porque na aula passada os irmãos se escandalizaram, né? O tempo era mais resumido, né? Então, a autoridade para nos levar à salvação. Nós estamos falando somente sobre a autoridade das Escrituras, que é um dos seus atributos. Então, não podemos ter conhecimento do nosso estado de pecado e da necessidade de um Salvador sem as Escrituras. É a palavra de Deus que nos traz essa consciência, que nos revela isso. Então nós devemos entender essas coisas. A autoridade para avaliar as nossas convicções. Então nossas crenças religiosas somente terão valor se estiverem baseadas nos ensinamentos da palavra de Deus. Não podemos julgar as Escrituras, elas é que devem julgar a nossa teologia, a nossa fé. Tudo que nós cremos deve passar pelo filtro da palavra de Deus. Então, peraí, tem alguma coisa que eu creio? Isso é bíblico? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se eu creio nisso, deve ter um fundamento bíblico. Qual é o fundamento bíblico? Porque aí nascem os erros doutrinários, como eu já disse. Porque muitos defendem suas práticas equivocadas. Já viu alguém que às vezes tem algum pecado e começa a usar versículos isolados para defender a própria prática do pecado? Peraí, mas a Bíblia não condena isso? A Bíblia não fala que isso é errado, que é pecado, que nos tira ao céu? Mas tem muita gente que ainda consegue distorcer o significado de um versículo, isolando ele de um contexto, para poder falar que não é o que é. Então nós devemos sempre analisar isso. Tudo que eu creio, tudo que eu sinto, né? Hoje existe o endeusamento do sentimento. Eu não sinto de orar, então eu não oro. Peraí, mas a vida espiritual é fundamentada no que eu sinto ou deixo de sentir? Não, ela é baseada no que? Na minha convicção. Eu sou de Cristo, sentindo ou não, eu devo buscar a Ele. Mas aí as pessoas então, em nome do sentir, começam a buscar argumentos para defender isso. E aí, meu irmão, viram uma salada de fruta escalabofética. Pastor? Sim. Era igual hoje, eu estava atendendo uma cliente, comecei a evangelizar ela e ela falando, mas eu me sinto tão bem a entrar numa capela e me ajoelhar diante da santa e tal. E eu falei assim, mas não é o nosso sentimento. Por quê? A palavra do Senhor que é a verdade. Da mesma forma, eu me sinto bem se eu for para frente de um mar, vou assistir um filme. Aquilo passa, porque meu cérebro desfoca do problema. Ou seja, a verdade é que tem que ser exposta, que é para nós nos curarmos. Aí ela... Estava a pensar. Mas é justamente essa questão. Então é muito mais fácil eu acreditar no que eu sinto do que acreditar na palavra de Deus. Só que o nosso compromisso como estudantes de teologia é aprendermos que a palavra de Deus está acima do que nós sentimos. Alguém um dia me perguntou, pastor, o senhor tem vontade de ir na igreja todo dia, pastor? Digo, irmão, tem dia que eu não tenho vontade, viu? Tem dia que eu não tenho vontade de pregar, tem dia que eu não tenho vontade de muita coisa, mas eu faço por obediência. Entende? Porque os irmãos faltam o culto, mas e o pastor vai faltar o culto? Os irmãos entendem isso? Então nós somos seres humanos, só que nossos sentimentos são fundamentados na palavra e não a palavra nos sentimentos. Então tudo que sentimos, o que pensamos, deve passar pelo filtro da palavra, até mesmo estudando a palavra, tá? Porque tem muitas coisas que às vezes a gente começa a viajar nas interpretações e suposições e conjecturas e às vezes isso se torna um problema. Então tudo deve passar por esse filtro. Então qual é o primeiro atributo das Escrituras? Autoridade. E o segundo? Veracidade. No Antigo Testamento a palavra hebraica emet, traduzida por verdade nas nossas versões bíblicas e frequentemente por fidelidade na Almeida, Revista e Atualizada, é constantemente registrada como qualidade de Deus. Deus é verdadeiro e totalmente fiel.
As palavras da Bíblia são palavras de Deus e como Deus não pode mentir nem falar falsamente, é correto concluir que não há inverdades ou erros em qualquer parte das palavras das Escrituras. Então a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a própria verdade. Então, além disso, além da veracidade, a palavra de Deus também é clareza. A clareza da Bíblia é o fruto da sua inerrância. O que é inerrância? Que não erra, tá bom? Salmo 19:8 diz: os mandamentos do Senhor são radiantes, trazendo luz aos seus olhos. A analogia trazer luz é sem mácula, pura, que não se mistura com outro material conflitante ou controverso. A Bíblia não seria clara se houvesse uma mistura de verdades ou erros. Por que isso é tão importante? Porque eu já vi gente, irmãos, que servia na igreja como obreiros, até mesmo líderes da igreja, que diziam: mas eu não creio que aquela passagem de Jonas é verdade. Mas eu não creio que a transfiguração é verdade. Eu não creio nisso, eu não creio naquilo outro. Então, todas estas coisas devem ser observadas. Ô, irmão Guilherme, dá uma olhadinha lá que saiu um rapaz aqui de dentro. Dá uma olhadinha, ver o que é. Por favor. Tá? Tem que ficar de olho. É glória. Tá bom? Então a Bíblia contém essa clareza. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós devemos crer que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Autoridade, veracidade, clareza, vamos lá. Em quarto lugar, necessidade. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Então toda a natureza de Deus, o saber a respeito de Deus, tudo está na palavra de Deus. As leis morais, tudo está aqui. Os homens tentam por natureza viver só de pão, sem a palavra. Tentam viver pela sua própria sabedoria. A verdade, entretanto, é que o homem nenhum pode viver sem a luz da palavra de Deus. Isso foi verdade para Adão, o primeiro homem, como antes da sua queda no pecado, ao se rebelar contra Deus. Adão, mesmo criado perfeito com a lei de Deus escrita em seu coração, necessitava de que uma luz exterior brilhasse sobre ele para habilitá-lo a andar de acordo com as ordens de Deus. Adão precisava que Deus falasse. Vocês lembram em Gênesis 3? Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e Deus falava com Adão. Então, é assim também com todos os descendentes de Adão. Romanos 1:21, o apóstolo Paulo afirma que por natureza, o homem sabe a respeito da natureza, da existência e do poder de Deus, devido ao seu trabalho na criação do universo, ainda que assim rejeitem e desprezem este conhecimento. Desde a queda do homem, a vontade humana foi grosseiramente pervertida. Então, tudo isso se corrompeu na queda do homem. Aí a queda do homem trouxe consequências. Nós vamos estudar muito sobre isso na matéria de amartiologia bíblica, que é a doutrina do pecado, que vai tratar sobre essas questões. Então, cada pessoa afastada da ação salvadora de Deus quer seguir o seu próprio caminho ao invés do caminho de Deus. Este caminho, expresso na lei de Deus, é parte do íntimo do nosso ser. Eclesiastes 3, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então está ali o desejo da eternidade, o desejo das coisas celestiais. Tudo está ali. E o homem sempre está buscando algo a mais. Vocês já perceberam isso? Então, que nem a questão que o irmão Wilton trouxe. Essa pessoa, ela tem vontade do sobrenatural. Ela está buscando algo eterno, mas está buscando no lugar errado. E onde ela vai aprender o caminho certo? Através das Escrituras. Então as Escrituras são uma necessidade para nós. Em quinto lugar, suficiência. A maior parte dos cristãos confessa a suficiência das Escrituras, mas na prática a negam. Essa doutrina afirma que a Bíblia contém informação suficiente para alguém, não somente para encontrar salvação em Cristo, mas para receber instrução e direção em todo o aspecto da vida e pensamento, seja por declarações
explícita das Escrituras ou inferências necessárias dela. Resumindo, a Bíblia é suficiente para nós. No caso, por exemplo, das seitas, heresias, falsas doutrinas, vão negar a suficiência da Bíblia como? Outros livros devem ser usados para que a Bíblia possa ser interpretada. Então, um exemplo disso, pastor, o livro dos Mormons. Eles vão fazer com que os seus seguidores leiam a Bíblia, mas leiam o livro dos Mormons para poder interpretar a Bíblia dentro das lentes do livro dos Mormons. Vocês entendem isso? Então, o que eles fazem nessa questão? Eles negam o que nós estamos falando. A autoridade das Escrituras, negam a suficiência da palavra de Deus. Até aqui tudo bem, gente? Problemas com relação à suficiência das Escrituras. Problemas acontecem quando os cristãos negam a suficiência da Escritura em termos de instrução e direção. Afirmam que na Bíblia faltam informações específicas e necessárias para tomarem decisões pessoais. Os que negam a suficiência da Escritura não encontram a informação de que eles necessitam por conta da sua imaturidade espiritual e negligência. Olha isso. A Bíblia é suficiente para dirigi-los, mas eles negligenciam o estudo dela. Ou seja, ainda que a Bíblia não fale diretamente sobre algumas questões, ela aborda esses temas indiretamente. Então não é que a Bíblia não fala sobre um determinado assunto. É que nós muitas vezes não estamos dispostos ao quê? A estudarmos um pouco mais, nos debruçarmos sobre ela, aprendermos um pouco mais e vermos que, ainda que não seja de forma direta, mas indireta, a Bíblia fala sobre muitas e muitas coisas, tá bom? Deixa eu correr um pouquinho aqui que é muita informação, né? A sexta coisa a respeito da autoridade dos atributos da Bíblia, a unidade. A inspiração das Escrituras implica a unidade do texto sagrado. O fato de que as palavras das Escrituras procedem de uma única mente divina implica que a Bíblia exibe uma coerência perfeita. Irmãos, é o que nós já falamos. 1600 anos, 40 escritores, a probabilidade disso ser uma obra muito diferente de um livro para o outro era muito grande. Era quase impossível. É impossível humanamente falando. 40 pessoas em 1600 anos, nesse período de tempo, escrevendo sobre Deus, acertarem milimetricamente doutrinas, costumes. Meus irmãos, não tem como. Nem as obras acadêmicas mais bem elaboradas produzem isso, nem os ensinos de Platão, os escritos de Aristóteles, de Sóstenes, de tantas outras coisas, não foram encontrados dessa determinada maneira. Vocês entendem isso? Mas a palavra de Deus, ela foi escrita desta maneira. Aleluia! Então a Bíblia, ela é unida nesse sentido de coerência perfeita, ela tem essa unidade, a sua consistência caracteriza os vários documentos bíblicos de forma que uma parte não contradiz a outra. Então, 4:6:1, vamos lá, 57. Jesus cria na unidade das Escrituras. Jesus afirma sobre isso. Jesus cria na coerência da Escritura. Então vimos em sua resposta à tentação de Satanás. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tentou Jesus a pular do templo, citando o Salmo 91, 11 e 12. Jesus respondeu com Deuteronômio 6,16, denunciando que Satanás distorceu a passagem, contradizendo o próprio texto.
Então Jesus fez uma interpretação correta do texto para combater o diabo que queria distorcê-lo. Quando alguém entende ou aplica uma passagem da Escritura contradizendo o que se diz em outra passagem, maneja mal o texto. O argumento de Cristo aqui reafirmou a unidade da Escritura, de modo que nem mesmo o diabo pôde contestá-la. Então vocês viram a importância disso? De nós entendermos essas coisas? Eu sei que nós estamos numa parte bem teórica, mas é importante nós entendermos a essência das Escrituras, a crença da inerrância da Palavra de Deus. Eu sei que tem coisas que não vamos entender, mas não entendendo não quer dizer que deixam de ser verdade. Quer dizer que nós vamos amadurecendo no estudo, amadurecendo no aprendizado e vamos crescendo ao ponto de entendermos o que está escrito. Depois você vai adquirir um dicionário bíblico, de grego, de hebraico, que nem eu falei para vocês, eu uso o Strong, então eu sempre estou dando uma olhadinha, o que significa isso? Essa palavra no original, qual o significado dela? Qual o exemplo dela na aplicação de um texto sem ser um versículo? Coisas que nos ajudam a entender essa interpretação de uma melhor maneira. Então nós aprendemos rapidamente sobre os atributos da Escritura. Texto de número 5, página de número 60. A infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Vocês estão acordados? Aleluia. Tá bom, tá bom. Mais ou menos estão entendendo. Sei que tem uns que estão cansados, mas faz parte. Se precisar levantar, lavar o rosto, não há problema nenhum, tá bom, gente? Que bom que essa água daqui vocês já vão acordar rapidinho. Só de respirar ela. Então, infalibilidade, o que significa isso? Algo que é infalível, que não falha. E o que é a inerrância das Escrituras? Ela não erra, então ela não falha e ela não erra. A infalibilidade bíblica acompanha necessariamente a inspiração e a unidade da Escritura. A Bíblia não contém erros, irmãos, e olha que já tentaram provar que a Bíblia está errada quantas e quantas vezes. Mas quanto mais eles estudam, mais aprendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Só na questão arqueológica, a Bíblia trouxe tantas revelações, né? Isaías profetiza que a terra era redonda 700 anos, muito mais, 1700, não sei com exatidão, mas muito tempo antes do Galileu, nosso irmão Galileu Galilei, provar isso cientificamente. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, João 10,35, que a Escritura não pode falhar. E aí nós temos várias referências a respeito disso. Definição teológica da infalibilidade das Escrituras. A infalibilidade da Escritura diz respeito à sua incapacidade de errar, ou seja, a Bíblia não pode errar. A inerrância, por outro lado, enfatiza que a Bíblia não erra. Estes termos, aparentemente sinônimos, são empregados de maneira diferente. A infalibilidade diz respeito ao potencial, enquanto a inerrância mostra o estado real do assunto. Estritamente falando, infalibilidade é a palavra mais forte e ela exige a inerrância, mas algumas vezes as duas são intercambiáveis no uso, ou seja, elas mudam de um lugar a outro. É possível uma pessoa ser falível e produzir um texto que é livre de erro. Uma pessoa com defeitos produzir um texto perfeito. Contudo, há aqueles que rejeitam a doutrina da inerrância e ao mesmo tempo desejam afirmar a perfeição de Deus e a Bíblia como sua palavra. Como resultado, mantém a impossível posição de que a Bíblia é infalível, mas errante. Deus é perfeito, mas os escritos a respeito dele são imperfeitos. Parece uma incoerência, não é? Então é isso que nós estamos explicando, que não existe isso no conceito da palavra de Deus. Deus é perfeito e a sua palavra também o é.
Então, só para irmos resumindo, o desafio para aqueles que rejeitam a infalibilidade e a inerrância bíblica é que eles não têm nenhum princípio epistemológico, ou seja, não há um conhecimento autoritário a respeito disso, pelo qual possam julgar uma parte da Escritura ser acurada e outra parte ser inacurada, uma parte ser verdadeira e outra parte ser falsa. Então, nós aprendemos sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, da Palavra de Deus, e quais são os seus conceitos. Qual a importância da infalibilidade das Escrituras para o cristianismo? Então, a Escritura é a única fonte objetiva de informação, a partir da qual todo o cristianismo é fundamentado. Portanto, alguém que considera qualquer porção, aspecto da Escritura como falível e errante, deve rejeitar todo o cristianismo. Porque ou Deus e a sua palavra estão corretos, ou nada está correto. É isso que nós devemos entender. Não tem um pedacinho que sim, um pedacinho que não. E isso é perigoso porque existem muitas, como eu já disse, heresias relacionadas a isso. Por exemplo, uma igreja muito famosa nos Estados Unidos, e existe no mundo inteiro, que ela prega que, por exemplo, há uma idolatria a respeito da palavra de Deus. E eles condenam a palavra de Deus porque eles não creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E não creem nessa infalibilidade e inerrância. E sabe qual é um dos maiores perigos? Muitas vezes nós cantamos canções e eles vão introduzindo estas doutrinas aonde? Nos hinos, nas canções. E aí nós temos que estar com os dois olhos bem abertos para estas coisas. Porque geralmente heresias, falsos ensinos, eles vêm como? Com sutilezas, pequenos detalhes que vão mudando nossa maneira e moldando a nossa maneira de crermos. Então, nós cremos que a Bíblia, ela é infalível, não falha e ela não erra. Vamos lá? Isso porque não há princípio epistemológico, não há doutrina de conhecimento nenhum, nenhum estudo mais alto para julgar uma parte da Escritura como sendo correta e a outra parte sendo errada. Ter outra autoridade última além da Escritura é rejeitá-la, visto que a própria Bíblia reivindica a infalibilidade e supremacia. Alguém que rejeita a infalibilidade e a inerrância bíblica assume a posição intelectual de um incrédulo. Irmão, isso é sério. É bem sério. A confusão permeia o presente clima teológico, portanto é melhor afirmar tanto a infalibilidade como a inerrância bíblica e explicar o que queremos dizer por esses termos. Ó, explicação prática. Deus é infalível e visto que a Bíblia é sua palavra, ela não pode conter e não contém nenhum erro. Seja quando falando de coisas espirituais, históricas ou outros assuntos. Ela é correta em tudo o que afirma. Então a Bíblia é a palavra de Deus que não falha e não erra. Então nós falamos sobre a importância da infalibilidade das Escrituras para o cristianismo. Se nós afirmarmos que a Bíblia contém falhas, nós estamos afirmando o quê? Que Deus falhou. Vocês entendem isso? Então nós temos que sempre nos resguardarmos em relação a estas coisas. Vamos lá? Qual o conceito teológico da inerrância bíblica? E aí nós vamos ter duas coisas que são muito importantes. O argumento bíblico, o argumento histórico, o argumento epistemológico. São três, né? O que a Bíblia fala sobre isso, o que a história fala sobre isso e o que a teologia do conhecimento, que é a epistemologia, fala sobre estas coisas. Diga comigo, epistemologia. Ah, vocês estão acordados mesmo, oh glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Tá? Vocês viram que aqui embaixo tem algumas explicações, né? Então tem algumas siglas que vão estar explicadas aqui nessa parte de baixo do nosso livro. Tá bom? Lembrando que nós estamos estudando sobre a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Ela não falha e ela não erra. Então, qual o conceito teológico disso que nós estamos falando? A Bíblia e os seus manuscritos originais são inteiramente verdadeiros em tudo o que ensino, quer do que diz respeito à doutrina ética, história, ciências sociais, físicas ou biológicas. A inerrância
Estende-se por todas as partes da Bíblia, abrange todas as áreas do conhecimento, não está limitada a questões de interesse soteriológico, ou seja, no que tange à salvação, ou ético, no que é moral. As afirmações bíblicas a respeito da fé e da ética baseiam-se na ação de Deus na história. Qual o argumento bíblico para isso? No centro da fé, em uma Bíblia inerrante e infalível, está o testemunho das Escrituras. A Bíblia ensina a sua própria inspiração e isso requer inerrância. Segundo Timóteo 3,16, as Escrituras são o sopro de Deus e, portanto, não possuem erro. A própria Escritura usa a Escritura para apoiar a inerrância. A inerrância vem daquilo que a Bíblia diz a respeito do caráter de Deus, porque Deus não pode mentir. Logo, se a Bíblia vem da parte de Deus e o caráter de Deus está por detrás dela, ela é forçosamente inerrante e infalível. Recapitulando, se afirmarmos que a Bíblia possui erros, nós estamos dizendo que Deus errou em revelar a sua natureza, a sua personalidade, a sua essência ao homem. Então nós cremos que a Bíblia não contém erros, porque Deus, um de seus atributos é perfeição. Qual o argumento histórico? A inerrância tem sido a opinião da igreja no decorrer da história. Faz parte da doutrina ortodoxa, ou seja, conservadora. Sem dúvida alguma, em cada período da história da igreja, podemos citar exemplos nítidos daqueles que afirmam a inerrância. Feinberg cita Agostinho e os reformadores Lutero e Calvino, e nos tempos modernos os teólogos de Princeton, Archibald Alexander, Charles Hodge, A. Hodge, Warfield, como formuladores e defensores modernos da plena inerrância e infalibilidade da Bíblia. Qual o argumento epistemológico? Não basta que uma crença seja verdadeira e crida por bons motivos. Deve estar além de dúvidas e questionamentos. Para uma epistemologia deste tipo, a inerrância é essencial. A inerrância garante o caráter incorrigível de toda a declaração das Escrituras. Por isso, o conteúdo das Escrituras pode ser objeto de conhecimento. Tá bom? Até aqui tudo bem? Então, qual o alcance da inerrância das Escrituras? Examinando as Escrituras, veremos que a verdade científica e espirituais muitas vezes estão interligadas, como, por exemplo, a ressurreição do Senhor. Não podemos separar o fato histórico do espiritual, de que seu corpo vivo saiu do túmulo e que ele apareceu vivo e fisicamente a várias pessoas. Vimos que a inspiração da Bíblia não apenas diz respeito ao que é ensinado nela de maneira clara, explicitamente, mas também no que ela faz referência, seja ciência, história ou qualquer outro assunto. Como dizia Agostinho de Hipona, se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor deste livro tem errado, mas ou o manuscrito tinha falhas ou a tradução está errada, ou nós não entendemos o que está escrito. E aqui nós temos um quadro sobre as teorias modernas da inerrância. Quais são as teorias? A teoria da inerrância plena, inerrância limitada, inerrância de propósito. E aí temos os proponentes e temos os conceitos de cada uma delas. Tá bom? Separando e explicando. Tá bom? Cada um o que defende. Então, 3 tipos de interpretação a respeito de tudo isso que nós estamos a falar. Ok, gente? Isso tudo eram os assuntos que nós estávamos pendentes da lição passada, tá bom? Agora nós vamos entrar na lição de número 2, que é a lição da nossa aula. Então, o ser de Deus, que é o próprio conceito da teologia. Lembra que eu falei para vocês que quando eu fiz o meu curso teológico, esse foi o primeiro livro que nós estudamos? A teologia, o estudo sobre Deus. E aí nós abordamos o quê? Só o estudo sobre Deus. Exatamente o que nós vamos estudar aqui. Então, o primeiro livro do nosso curso lá em 2012, 2011,
2013, por aí, gente, por aí. Nós estudamos a respeito disso, tá? É que eu estou novo assim, para lembrar as coisas está difícil. A irmã Maria está rindo. Irmã Maria, tu me ajuda, viu? Tá bom? Então nós vamos, só recapitulando, estudamos sobre as Escrituras. Nós falamos sobre o cânon bíblico. E agora nós vamos entrar no assunto sobre Deus, o ser de Deus, o ser e a essência de Deus, os nomes de Deus, a trindade divina, os decretos divinos e a providência de Deus. Vocês estão entendendo aí o hebraico? Tudo certo? É glória. Tá bom então. O ser de Deus, a doutrina de Deus é o coração da teologia. O ensinamento fundamental da Bíblia Sagrada e da teologia cristã é a doutrina de que Deus existe e exerce controle soberano do universo. Lembra? Do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores e tudo o que nela há. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, isso é o que fundamenta a teologia. Nós crermos nisso. O fato mais primário das Escrituras é a menção da existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em prová-la, senão em expô-la, revelá-la. Então nós vamos ler a Bíblia e nós vamos em nenhum momento ver a Bíblia tentando provar que Deus existe. Apenas está revelando. Ele é o Criador. Revela os seus atributos. Então, sendo ela explicitamente autoevidente, a Bíblia inicia com a informação de que no princípio Deus criou o céu e a terra. A Escritura não começa como nos livros de ficção, era uma vez, mas sim no princípio. E aqui, um segundo quadro na página de número 71. Principais argumentos da existência de Deus. Tipo de argumento: a posteriori. Tipo de argumento: argumento do motor, argumento cosmológico, argumento da perfeição. E quem é o proponente? Tomás de Aquino, que vai trazer essas três doutrinas. Quais o conteúdo do argumento? Vamos lá? Argumento motor: existe movimento no universo, uma coisa não pode mover-se a si própria. É necessário uma força, um agente externo. Deve haver um ser que é a fonte última de todo o movimento, mas que não é movido por ele mesmo. Essa fonte deve ser Deus, o único motor imóvel. Ou seja, tudo que existe é movido por algo. Então aqui Tomás de Aquino, nesse argumento do motor, ele está dizendo: Deus, ele é imóvel, é ele que move todas as coisas. Qual o segundo argumento? Cosmológico. Todo efeito tem uma causa. Deve haver uma causa que não é causada, ou um ser necessário, e esse ser é Deus. Tá bom? O terceiro argumento, o argumento da perfeição. Vemos no universo uma progressão de seres, desde os insetos até o homem, em grau sempre crescente de perfeição. Deve existir um ser final que é absolutamente perfeito, fonte de toda a perfeição, e esse ser é Deus. E aí vem mais argumentos. O argumento teológico: existe no mundo uma ordem ou desígnio observável de que não pode ser atribuído ao próprio objeto, por exemplo, objetos inanimados. Essa ordem observável argumenta em favor de um ser inteligente que estabeleceu, e esse ser é Deus. O argumento moral ou antropológico já não é Tomás de Aquino, é Immanuel Kant. Todas as pessoas têm um impulso moral, e aí entra a área da filosofia. Como a moralidade não tem recompensa nessa vida, o comportamento moral estando além desta vida implica a imortalidade da alma e a existência de um Deus que estabelece e sustenta a moralidade, recompensando o bem e punindo o mal. Tudo isso estamos falando sobre a essência do próprio Deus. Agora, o argumento de que Deus é uma ideia inata: Agostinho, João Calvino e Charles Hodge. Toda pessoa normal nasce com uma ideia de Deus implantada em sua mente, embora esteja suprimida pela injustiça. Romanos 1,18. À medida que a criança vai crescendo até ser adulta, essa ideia se torna mais clara. Então nós vemos aqui vários argumentos a respeito da existência de Deus, posteriori e priori. Nós vemos essas diferenças. Tá bom?
são vários argumentos e vocês perceberam que são em várias direções distintas. Alguns no sentido teológico, outros filosófico, outros morais, outros cosmológicos, mas todos estão falando sobre a existência de um Deus. Não há como nós termos tudo o que temos sem um Deus que esteja por detrás disso. Né? Tem os famosos, agora esqueci o nome, mas eles são os criacionistas, se não me engano, não lembro. Mas eles falam muito sobre o design inteligente. Deus deixou sua marca na própria natureza. E aí eles começam a falar sobre essas coisas. Né? Quem fala muito sobre isso foi aquele doutor que morreu, meu bem. Tu lembra o nome dele? Oh, meu pai amado, que escreveu um livro sobre a criação. Muito bom livro, só que é uma obra acadêmica, a respeito só da criação de Deus. É tão bom que eu esqueci o nome do homem, gente. Misericórdia. Dá para dar uma pesquisadinha aí? Isso, dá uma pesquisadinha sobre a criação. A Carol vai lembrar, eu acho que ela até começou a ler o livro, né? Mas é um cientista, ele é um médico que estudava sobre essas coisas. Arnaldo, não é Arnaldo? Não lembro. Mas ele prova e tem vários vídeos dele falando sobre a criação. Por exemplo, a questão dos estados, né? Sólido, líquido, gasoso. E ele começa a falar sobre essas coisas, as formações, tudo como é. E aí é bênção de Deus. Tá bom? Alguém achou? O Wilton está procurando aí. Tá? É um nome que não é difícil. Está na ponta da língua, mas a língua é curta, se foi. Vamos lá? Então nós estudamos sobre a introdução do assunto. Que hora é? Ô Glória? Então nós estudamos sobre a introdução. Não é brasileiro, viu? É brasileiro. Então nós estudamos sobre essa introdução, o ser de Deus. Falamos sobre os argumentos a respeito do ser de Deus. Então, texto 1, página 73, o ser e a essência de Deus. Vocês estão acompanhando aí? Está tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Está tudo bem? Meu Deus, tenho até medo. O que é Deus? O que constitui sua natureza divina? Qual o modo de ser de Deus? Para encontrar a verdade, é preciso andar em dependência da palavra de Deus e evitar especulações. Temos de ir até onde a revelação bíblica vai. As Escrituras revelam-nos que há uma natureza divina. E isso é importante entendermos e lembrarmos, porque eu posso afirmar o que a Bíblia afirma. A partir do momento que nós saímos do que a Bíblia afirma, nós estamos no campo das suposições, ideias, sugestões de algo, mas não podemos afirmar com exatidão. Então nós temos sempre que tomar cuidado, porque existem alguns assuntos bíblicos que nós não vamos ter como afirmar. Por exemplo, alguém pode dizer: pastor, então como vai ser lá no céu? O que a gente afirma? O que a Bíblia nos diz. Mas tem gente que cria umas coisas que, meu Deus do céu, lá no céu vou ter uma Lamborghini, pastor. Digo, irmão, que Bíblia é essa que nós estamos lendo, né? Tá? No céu vai ter comida, pastor. O meu irmão um dia me disse: pastor, eu te provo na Bíblia que o meu cachorro vai ser salvo. Aí eu brinquei com ela, tirei um versículo do contexto e falei para ela assim: mas a Bíblia diz que ficarão de fora os cães. Aí ela me olhou assim, brava, e saiu. Entende? Então, a gente só pode ir até onde a Bíblia afirma. O que a Bíblia fala então sobre Deus? Que Deus é um ser pessoal. Como pessoa, Deus é distinto da sua criação, negando com isso o panteísmo. O que é o panteísmo? A crença que confunde Deus com a criação. Isso é, o universo é Deus ou Deus é o universo. Tá? Que nem aquelas pessoas que adoram a natureza, abraçam as árvores, porque dizem que adorando a natureza estão adorando a Deus, porque a natureza é a criação de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Como ser pessoal
é imanente e transcendente, isso é, ele está em e sobre a sua criação, porém separado e distinto dela, sendo também anterior a ela. Ele é maior que a sua criação, distinto e não parte dela. Quando Salomão orou, dedicando o templo, tributou a grandeza transcendente de Deus nestas palavras. 1 Reis 8, 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A Bíblia nunca opera com um conceito abstrato de Deus, mas sempre o descreve como um Deus vivo que se relaciona com as suas criaturas. Então Deus é um ser pessoal. O ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude, variedade e uma glória que excede a nossa compreensão. E a Bíblia apresenta isso em todo glorioso, sem qualquer contradição. Essa perfeição de Deus acha expressão em seus atributos. É o que vemos na confissão belga. Cremos de coração e confessamos com a boca que há um único ser simples e espiritual a quem chamamos de Deus. Então, além de ser pessoal, Deus também é Espírito. Quando nós falamos assim, Deus é Espírito, então nós estamos falando que Deus não é matéria. Lembra que nós estudamos sobre isso na escola bíblica dominical? Quem lembra? Escolantes bíblicos, diz o irmão lá do interior, estudiosos da escola bíblica. Então Deus não é matéria. Deus é exclusivamente Espírito. João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Pastor, então eu tenho que me desfazer da matéria para adorar a Deus? Não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não, não é sobre isso que o versículo está falando. Está falando sobre a natureza da essência de Deus. Deus não é matéria, Deus é Espírito. Por isso que nós temos um Espírito e nós adoramos a Deus no nosso Espírito. Mas aqui, no conceito do versículo de João 4:24, não está falando sobre isso. Está falando sobre não podemos adorar a Deus com a nossa carne pecaminosa, somente com a nossa essência espiritual. Por isso que é em Espírito e é em verdade, tá bom? Viu como é importante nós interpretarmos? Porque às vezes você ouve alguém falando sobre alguma coisa e puxa uma palavra no grego, no hebraico, no chinês, no japonês, e alguém falou sobre isso, sobre aquilo. Hoje tem tanta coisa na internet, falando sobre tanta coisa estranha, né? Cabulosa, a gente nem sabe direito. Então é bom sempre cuidar. Então, como Espírito, Deus é invisível e intangível. Não é composto de matéria e não possui uma natureza física, não sofre limitações inerentes ao corpo físico, não é limitado a qualquer ponto geográfico e espacial. Como então podemos entender e interpretar passagens bíblicas que apresentam Deus com elementos físicos como pés e mãos? E aí é algo que eu sempre tenho falado aos irmãos aqui nos cultos. É preciso compreendê-los como antropomorfismos. Lembra disso? Antropomorfismo e antropopatismo, que são tentativas de expressar as verdades de Deus através de analogias humanas. Irmãos, Deus é tão grande que nós não conseguimos entender. Então, para nós entendermos algumas coisas, nós atribuímos uma linguagem humana para as questões espirituais. Por exemplo, quando nós falamos assim, Senhor, estende a tua mão, mas nós não sabemos se Deus tem mão. Vocês entendem isso? Só que Deus entende que nós estamos usando essa linguagem antropomórfica. Para quê? Para pedir a Deus, vá até lá, Senhor, intervém naquela situação, naquela causa. Ou, por exemplo, quando Salomão vai orar no templo, que os teus olhos estejam voltados. Mas será que Deus tem olhos? Ele precisa ver para saber de todas as coisas? Entende isso? Então Deus, ele é tão grande que nós não temos como descrevê-lo. Mas nós atribuímos a Deus essa linguagem, não é para Deus saber, mas é para nós entendermos. Vocês entendem isso? Então qual é o nome disso? Antropomorfismo, tá?
É bem fácil. Antropomorfismo, tá bom? E teofanias. O que são teofanias, de acordo com elas? Quem já ouviu falar sobre isso? Carlos não vale. Quem já ouviu falar sobre teofanias? A Ivone. O que são teofanias? Pastora também. Teofanias, a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Deus se manifestou. E existem estas teofanias. Nós vamos estudar sobre isso. Vamos estudar sobre teofania, tipologia. Vamos estudar sobre um monte de coisa que vai nos ajudar a entender algumas passagens de uma maneira muito mais compreensível. Tá bom? Afinal, Jesus indicou claramente que o Espírito não possui carne nem ossos. Nos tempos bíblicos, a doutrina da espiritualidade de Deus era uma oposição à idolatria e ao panteísmo, sendo o Espírito não pode ser representado por nenhum objeto ou figura física. Por isso que nós não temos imagens de escultura. Por isso que nós não adotamos símbolos no cristianismo, tá bom? Tem gente que gosta da cruz, né? Um dia um irmão falou para mim, pastor, bota uma cruz aqui no altar. Aí eu falei para o irmão, mas a cruz, se nós estudarmos a cruz é um símbolo de maldição. Ele ficou me olhando, meu Deus, pastor. Sim, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. O que era a cruz no conceito do Novo Testamento? Condenação brutal, morte lenta, para que a pessoa sofresse. Não tem nada de bonito numa cruz. Vocês entendem isso? Então é bom a gente saber. Aí tu vê os irmãos com a cruz no pescoço. Pega eles, Jesus. Não, mas isso aí é o velho homem, né? Sim, irmã Maria, João. Então, eles disseram que nós podíamos ter sim, uma cruz, seja de madeira, seja do que for, e não é adorar, é ter, porque não está lá Cristo pendurado. E agora o pastor está-me a dizer, e eu fiquei assim, qual é a verdade? Não, a questão é, assim, ó, o que é a cruz? Aí eu acabei de explicar, entendeu? No conceito do Novo Testamento era um instrumento de tortura, de morte, de maldição na vida de alguém que era condenado. Tá. Aí, por exemplo, nós condenamos os católicos que eles usam a cruz com Jesus pendurado nela. Mas a cruz continua lá, com Jesus ou sem Jesus. Entende? O significado é o mesmo. Agora sim, gente, nós vamos condenar outra igreja que usa uma cruz? Eu já preguei em igreja que tinha uma cruz grandona no altar e eu preguei igual, entendeu? Só que nós precisamos entender, a palavra não é suficiente, Jesus não é suficiente, por que nós vamos trazer mais coisas? Que nem aquela questão, aí nós vamos daqui a pouco usar um kippah, para quê? Para lembrar que Deus é maior que nós. Aí nós vamos começar a trazer os elementos do judaísmo outra vez, e aí nós vamos trazendo uma coisa aqui, outra lá, né? Daqui a pouco vamos andar de vestido também, porque Jesus andava de vestido. E com esse calor. Os irmãos, mas eu, por exemplo, ó, essa questão aí, tem muito da cultura. Por exemplo, eu morei no Uruguai. Uruguai, os homens se cumprimentam com um beijo no rosto. Irmão, eu gaúcho do interior. Mas a Bíblia fala. Sim, mas é o ósculo santo. Só que na nossa cultura, não, né? Na minha cultura então, aí eu chego lá, aí vem um irmão com aqueles bigodes igual do Egildo, assim. Aí me dá um beijo assim. Eu digo, rapaz, coisa estranha, sai. Né? Mas aí o pastor já tinha me explicado, aqui é cultural, eles não têm maldade. Na França também é assim. Na França também. Então, geralmente nós fazíamos isso como? Na minha cultura, beijávamos quem? O pai, o avô. Então não era uma coisa de pessoas assim, entendeu? Aí nós fomos para a Espanha é do mesmo jeito. Aqui tem essa cultura do beijinho no rosto? Na Espanha também.
Mas lá todo mundo era beijinho no rosto. Eu fui... Não vou falar essas coisas, deixa quieto. Não, deixa, é muito escândalo, né? Né? Eu tinha um irmão que tinha o costume de ficar beijando o pescoço dos outros irmãos. Eu digo, sai, pô. Nome de Jesus. Eu sei, tem que tomar cuidado. Voltando para a cruz, pastor. Volta para a cruz. Tínhamos um congresso, foi lá em Lisboa, na e eu era uma das que estava recebendo as pessoas. Aí veio o senhor queria me beijar. Eu lá recebendo uma maior educação ali, as pessoas todas eram conferências. O homem veio queria me beijar, eu afastei e falei, não, desculpa, mas aqui é só assim. Esse negócio de beijo aqui não. Tem que tomar muito cuidado, porque claro que existe uma questão muito cultural. Muito cultural. Por exemplo, eu já tive experiência, gente, claro, cada um tem suas experiências. Eu falo para vocês, Carol está aqui, é testemunha. Eu não tinha o costume de abraçar a irmã na igreja. Mas podia ser nova, mais de idade, mas nem encostava não, irmão. 3 metros de distância, Pai do Senhor. Mas eu já tive experiências, eu estava num retiro de jovens, fui orar por uma irmã, Carol estava comigo. E Deus falou no meu coração e eu fiz. Eu orei por ela, abracei ela e falei para ela, eu vou lhe dar o abraço que você não recebeu do seu pai. E aí Carol estava junto, abracei ela, Deus libertou ela naquele dia. Então, é claro que, como é que o homem vai abraçar uma mulher? É de lado, irmão, sem maldade, tá tranquilo, né? Com respeito e tal, tudo com respeito. Por exemplo, se eu sei que a irmã não gosta de abraço, eu vou abraçar ela? Não, pode ser, irmã, com tranquilidade. O que nós temos que ter? Inocência, respeito, tá bom? Se a pessoa tem malícia, não vamos nem... Pode ser. Uma vez uma irmã, Carol, do meu lado, Pai do Senhor, pastor, vai pegar na minha mão? Eu não, vou não. Por quê? Não, a irmã pega na mão da gente, não quer soltar mais, está repreendido, Jezabel. Não peguei na mão não. E fiquei com a mão assim. Então vai me negar, Pai do Senhor? Jamais. Paz do Senhor. Não estou lhe negando. Agora a irmã não precisa me encostar, né? Então tem momentos e momentos. A irmã Lara, tu imagina, irmã Lara, eita glória. E ela lá, negona, chega a ficar vermelha. Eita glória. Então são situações, tá bom? Assim como vai ter lugares que não vai ser cultural não abraçar abraçar outros homens também. Tudo depende da cultura. E nós temos que entender a cultura onde nós estamos também. Claro que tudo aquilo que é antibíblico nós não vamos trazer para nós. Mas nós estamos falando que Deus é Espírito. Tá? Viu que uma coisa é outra, puxa outra. Então, Deus é Espírito e o Espírito não possui matéria. Nos tempos bíblicos, então essa doutrina era uma oposição à idolatria e ao panteísmo. É natural que o homem sempre busque um objeto, né? Uma coisa, alguma coisa para se apegar. Mas na questão espiritual, o nosso Deus é suficiente, a palavra é suficiente. Então Deus não pode ser representado por nenhum objeto ou figura física. Uma manifestação visível mais importante e impressionante de todas as teofanias do Antigo Testamento foi a pessoa de Jesus Cristo. Ele pôde dizer, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus contrasta o fato de que ninguém jamais viu a Deus, como o fato de que o Filho unigênito de Deus se revelou a nós. Então, qual a definição da espiritualidade de Deus? Deus existe como ser que não é feito de matéria, que não tem partes, incapaz de ser percebido por nossos sentidos naturais e mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Vamos correndo, gente? Lição 2, texto 2, os nomes de Deus. Nós aprendemos então sobre o ser de Deus na introdução, aprendemos sobre o ser e a essência de Deus e agora nós vamos aprender sobre os nomes de Deus. Lembra que principalmente no Antigo Testamento os nomes eram dados de acordo com o momento que as pessoas nasciam ou alguma situação que um familiar passava? Lembra que eu já falei para vocês aqui nos cultos? Por exemplo,
o neto do sacerdote Eli, que nasceu no meio daquela guerra, e o pai morreu, o tio morreu, o avô morreu. Qual o nome do filho que foi dado naquele dia em que a arca de Deus foi levada de Israel para a terra dos filisteus? E acabou, foi-se a glória de Deus no meio de Israel. Então os nomes possuem significados muito importantes. Cada nome de Deus denota um aspecto de sua própria natureza. Lembra daqueles hinos? Eloi, El Shaddai, Adonai. São significados aquele Yahvé, Rafa, Eloi, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Tudo está sendo cantado os nomes de Deus. A Bíblia registra vários nomes de Deus, como por exemplo, fala também do nome de Deus no singular, como por exemplo, não tomarás o nome do Senhor, Yahvé, teu Deus em vão. Nesses casos, o nome vale como manifestação de Deus em sua relação com o seu povo, ou simplesmente pela pessoa, de modo que se constitui um sinônimo de Deus. Deve-se esse uso ao fato de que, segundo o pensamento oriental, jamais um nome era considerado um vocábulo, mas sim a expressão da natureza daquilo por ele designado. Por exemplo, os nomes Icabô, Moisés. Lembra do Moisés tirado das águas? Samuel. Adão chamou a criatura tirada do seu lado mulher. Eva. O nome humano de Jesus foi dado ao nosso Senhor, porque significa Yahvé, salva. Os nomes ou títulos principais aparecem nada menos que 10.775 vezes no texto bíblico. Em um sentido mais geral da palavra, o nome de Deus é sua autorrevelação. Para nós, o nome geral de Deus é subdividido em muitos nomes que expressam o multiforme ser de Deus. É unicamente porque Deus se revelou em seu nome que podemos designá-lo de várias formas. Vocês entenderam isso? Então não é que Deus possui vários nomes ou são vários deuses, nada disso. É que cada nome fala de um atributo de Deus, uma manifestação de Deus, uma forma de Deus. Lembra de Gênesis 22? Quando Abraão está no monte, Isaac está ali, e aí Deus começa a falar com Abraão. Abraão, eu sou o provedor. Deus já proveu para si um cordeiro. E aí vai ter um nome naquele lugar de Deus que vai simbolizar aquilo. Jeová, Jireh, o Deus provedor. No caso, Rafá é cura, saúde. Jeová, Rafá. Então, vamos aprender um pouquinho sobre esses nomes? Vamos? São vários nomes e nós vamos aprender sobre eles bem rápido para você lembrar o que significa, e depois tem um livro que você pode ver. O mais conhecido, Yahvé. O que significa? Aquele que é, que era e o que há de vir. Meu Deus, olha que coisa gloriosa, não é? Yahvé é o nome de Deus em sua aliança com o homem aparecido no Antigo Testamento aproximadamente 7.000 vezes. É traduzido normalmente por Senhor. O nome vem de uma raiz que significa ser. Vamos lá? Temos aqui, tem um quadro escrito em gris, cinza. Cinza, está escrito o nome Jeová. Os escribas escreviam o nome Adonai, meu Senhor é o meu mestre, na margem do rolo todas as vezes que o nome Yahvé aparecia no texto inspirado, nas Escrituras. Finalmente, os rabinos concordaram em colocar vogais no texto hebraico, pois o texto inspirado só tinha consoantes. Tiraram as vogais de Adonai e modificaram para ajustar-se às exigências gramaticais de Yahvé, encaixando-as entre as consoantes do nome divino, e assim foi criado a forma híbrida de Ieová.
As vogais serviriam então para relembrar o leitor a pronunciar Adonai. Algumas traduções na Bíblia, como a Almeida Revista Corrigida, transliteraram a forma híbrida por Jeová ou Jeová aportuguesado, criando uma palavra composta com as consoantes ou nome pessoal e as vogais de um título que nunca teve existência real na língua hebraica. Então é aquilo que nós estudamos na lição anterior, as adaptações. Por quê? Porque muitas palavras não têm consoantes e as traduções não têm como traduzi-las corretamente para o português. Então nós já falamos sobre Yahvé, já falamos sobre Jeová. Elohim, este é o primeiro nome de Deus nas Escrituras. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Na forma plural, com o verbo singular, denota pluralidade de pessoas em unidade de essência. Esse nome expressa a grandeza e o poder de Deus. É o nome criacional de Deus e é exclusivamente usado no relato da criação. El Shaddai. Esta combinação de palavras é traduzida Deus Todo-Poderoso. O título El, para Deus no singular, significa o forte, o poderoso. Eu é traduzido por Deus 250 vezes no Antigo Testamento. O título é geralmente conectado com algum atributo ou perfeição de Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Zeloso, Deus Vivo. Então sempre vai ser usado com outra palavra junto. Vamos lá? Shaddai significa Todo-Poderoso, como El Shaddai. Vamos seguir, porque aqui são mais sobre a etimologia da palavra. Adonai, traduzido como Senhor. Os títulos de Yahvé. Olha aqui, aí é tanta coisa. Tá bom? Por exemplo, o irmão me mandou uma mensagem esses dias me saudando com a paz do Senhor da seguinte maneira: que a paz de Yahvé, até está escrito aqui, Makadesh esteja contigo, pastor. Eu digo, meu Senhor, só me dá a paz do Senhor, tá muito bom, não precisa, né? Senão tá que nem aquele meme, né, irmão Hilton? Que a rubicunda, a gloriosa, a medicamentosa, a inefável, inerrante, oh glória a Deus, intraduzível, paz do Senhor esteja contigo. Oh, paz do Senhor, meu irmão. Vamos lá. É muita coisa para pouca gente, não é? Sim, minha irmã. Shalom Adonai é paz do Senhor. Shalom é paz. Adonai, Senhor, paz do Senhor. Por exemplo, os judeus vão se cumprimentar com Shalom. Ou no sábado, Shabbat Shalom. Shalom. Mas não, é mesmo, paz do Senhor é a mesma coisa, irmã. Shalom é mais chique. Shalom. Então, aí tem que entender, né? Ou senão daqui a pouco traduz do grego, a Pax esteja contigo. Pax é o nome da funerária lá do Brasil, não é? Misericórdia. Tá repreendido. Olha o nome da funerária, Paz. Tá que nem um irmão que abriu uma funerária, colocou o nome da funerária, só falta você. Misericórdia. Aí atendi o telefone, funerária, só falta você, boa tarde. Misericórdia. Tá repreendido. Vamos voltar para os nomes de Deus. Vamos lá. Yahvé é frequentemente usado como uma combinação para outros nomes, assim como aquela palavra El, que é Deus. Vamos lá, Yahvé Rossenu, Yahvé o nosso Criador. Yahvé Jireh, Yahvé proverá, Gênesis 22:14 que eu falei. Yahvé Rofeká, Yahvé Kissara, Yahvé Nissi, Yahvé minha bandeira. Né? Mas tem uma outra palavra também, que é Yahvé Tsikedon e Adonai, mas aí já é outra coisa. Tá, mas é o mesmo significado, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Makadesh, Yahvé que santifica, Yahvé Elohenu, Yahvé nosso Deus,
Yahvé Eloeká, Yahvé Deus, Yahvé Eloai, Yahvé Virá, Yahvé Shalom, Deus é paz, Yahvé Tsevaot, Yahvé dos exércitos, Yahvé Roi, Yahvé meu pastor, Yahvé Elion, Yahvé Altíssimo, Yahvé Tsikenu, Yahvé nossa justiça, Yahvé Shammah, Yahvé está ali. E os nomes de Deus no Novo Testamento, que aí já não é mais hebraico, é grego. Esse chamar é a glória? Não, a glória é Shekinah, ou Shekinah, depende também. Shekinah, então no Novo Testamento, vamos lá? Theos, que é Deus, por isso que é teologia, tá bom? Pater, esse título corresponde ao Yahvé do Antigo Testamento e expressa a relação que nós temos com Deus por Cristo. Tá, é aplicado a Deus 265 vezes e sempre é traduzido por Pai. Fica até parecido, né? Pater. Despotis. Esse título retrata Deus em sua soberania absoluta e corresponde a Adonai do hebraico do Antigo Testamento. Aparece algumas vezes no Novo Testamento. E a mais famosa que é Curios. Quem já ouviu falar de Curios? É famosa, gente. Por quê? Porque na igreja primitiva, eles chamavam Jesus de Curios. E eles morriam, e depende também a vertente, Curios. E eles morriam por quê? Porque eles diziam, César não é meu Curios é Jesus para mim. Ou seja, César não é o meu Senhor. Quem é o meu rei, o meu Senhor? É Jesus. E por isso eles eram levados para as covas, crucificados, queimados, lançados aos coliseus, porque eles diziam, Jesus é meu Curios, Ele é o meu Senhor, o meu dominador, o meu mestre. Vocês entenderam isso? Então Jesus é Curios, Ele é o nosso Senhor. Então Ele é o nosso dono, o nosso mestre. Outro bem conhecido, Yeshua. O nome de Jesus de forma grega, do hebraico, Yeshua ou Joshua. Quase que o Zion foi chamado de Joshua, né? É uns nomes bem fácil também. Que quer dizer salvar, que é a mesma raiz de Jesus, Josué, tantas outras. Ou outro, Christos, que significa ungido. Aí já é também bem conhecido. E o outro, Soter, ou seja, salvador. Até aqui tudo bem? É mais conhecimento, né? Mais conhecimento. Parece que vocês estão meio bafuridos. É muito novo. É muita coisa. Gente, vocês não vão guardar tudo, gente. Tá tudo bem, tá? Calma. Vai ter a prova, claro, mas isso aí faz parte. Mas vamos para casa. Isso, no final nós vamos entregar. Vamos lá sobre... Aprendermos então lição de número 3. Hoje a aula está avançando bem. Vamos lá. Lição de número 3. Vamos terminar essa lição de número 2 hoje, tá bom? Não falta muito, só falta mais 3. Jesus Christ. Trindade divina. Tá, sobre a Trindade, tem coisa que nós não vamos aprofundar muito. Nós estivemos durante 13 semanas da Escola Bíblica Dominical falando só sobre a Trindade. Tá bom? Tu não estava na escola, tu participa da classe dos discipulados, por enquanto, do discipulado. Isso. Mas aí nós vamos... Tá, o que eu vou fazer? Eu vou explicar de forma geral e vamos entrar naquilo que é importante. Ok? Tá? Doutrina da Trindade. Ensina... O que é a doutrina da Trindade? Que ensina que Deus é Deus, mas Ele é dividido em 3 pessoas. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Como isso, pastor? Já viu um ovo, irmão? Um ovo não tem 3 partes, mas não é um ovo só. Então o ovo tem o quê? Mas não é ovo. Então como é que tem 3 nomes? Vocês entendem isso? Então mais ou menos a gente explica isso. Sobre essas questões. O Sol. O Sol não tem o Sol no seu firmamento como matéria, o Sol é uma estrela, né? Então está lá o Sol, mas o Sol não tem um brilho, não tem um calor. Então nós falamos o quê? Deus Pai é o Sol, a essência, né? O Deus Filho é o brilho,
mas o Deus Espírito é o calor, é o que nós sentimos. Então tudo é sol, mas se... Entendeu mais ou menos? Eu já vi também fazendo assim com a água. A água. Sólido, líquido e gasoso. As 3 formas. Sim, tudo é água. Então, mais ou menos para vocês entenderem. Então, a doutrina da Trindade descreve os relacionamentos existentes entre os 3 membros da divindade de modo que consistente com as Escrituras. Assim como o homem sem a Bíblia não pode encontrar o verdadeiro Deus, sem a Bíblia nunca descobriu o verdadeiro Deus, sem a Bíblia nunca descobrirá uma trindade de pessoas na divindade. Não estamos lidando com algo pertencente à periferia da fé cristã, estamos chegando à sua cerne. Qual é a cerne, o centro? Deus é 3 pessoas e cada uma das 3 pessoas é divina. Cada pessoa é plenamente Deus. Só há um Deus, porque unidade e a trindade de Deus não são contraditórias. Cada uma das pessoas de Deus tem a mesma essência e não é inferior ou superior às outras em sua essência. A trindade é um mistério que nós nunca vamos compreender plenamente. A igreja primitiva honrava a sua herança judaica monoteísta, enquanto exaltava o Senhor, acentuando, porém, que o monoteísmo judaico não excluía a trindade. Nesse tempo surgiram heresias quando as pessoas tentavam explicar esse mistério sem serem triteístas. O clímax, o que é triteístas? Era disso que os judeus acusavam os cristãos primitivos de crerem em 3 deuses. Tá bom? O clímax da formulação da doutrina ocorreu no Concílio de Niceia, 325, e no Concílio de Constantinopla, em 381. Todavia, para entendermos melhor, é preciso acompanhar o desenvolvimento histórico na doutrina do quadro a seguir. Quadro que está na página 90 e 91, tá bom? Então, vamos abrir todos o quadro e nós vamos pedir aos irmãos atenção. Qual as concepções? E aí nós vamos ver as fontes, os partidários, a percepção da essência de Deus e a percepção da subsistência de Deus. São 4 doutrinas diferentes. Monarquismo dinâmico, monarquismo modalista, subnacionalismo e trinitarismo ortodoxo. E aí vai ver quem foram os que criaram e o que cada uma cria. Eu não vou ler o quadro todo para nós, tá bom? Mas todas são doutrinas diferentes. E aí nós vamos entrar agora no conceituando a doutrina da Trindade. Depois as refutações, aquilo que refuta o que nós cremos e depois nós vamos aprender o que nós cremos. A doutrina da Trindade é com certeza a doutrina mais misteriosa e difícil que encontramos nas Escrituras. Não podemos explicá-la exaustivamente. Então, tudo o que podemos saber com relação a Deus e a Trindade é o que nos ensinam as Escrituras. A palavra Trindade não aparece de forma explícita nas Escrituras. Muitas vezes, quando estudamos atributos de Deus como ser supremo, temos a tendência de imaginá-los apenas com relação ao Deus Pai. Porém, as Escrituras ensinam que todas as pessoas da Trindade compartilham os atributos divinos. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito são eternos, soberanos, onipotentes, onipresentes, oniscientes e daí por diante. Entendendo a importância da doutrina, é importantíssimo crer na plena divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Claro que sim! Pois esse ensinamento é um dos alicerces da vida cristã. Porém, será que os crentes que confessam realmente compreendem o seu valor? Negando a doutrina da Trindade. Olha o que aconteceria se nós negássemos a doutrina da Trindade. Existem igrejas que negam a doutrina da Trindade? Muitas. A doutrina da expiação seria uma farsa. Irmãos, isso aqui, meu Deus do céu. Se alguém prega que Cristo é uma criatura e ao mesmo assim salvou-nos, então esse ensinamento faz equivocadamente de uma criatura o Salvador e não o próprio Deus. Se nós negássemos a Trindade. A justificação somente pela fé ficaria ameaçada, pois negamos a plena divindade do Filho. Não deveríamos orar a Jesus ou adorá-lo, pois não seria Deus. Se Jesus é um ser criado, por maior que seja, seria idolatria ou adorá-lo, e no entanto o Novo Testamento ordena fazê-lo. Então a Bíblia respalda isso.
Se a própria natureza e independência de Deus se desfaz, se a Trindade não existe, então não houve relacionamento interpessoais dentro do ser divino antes da criação, e sem esses relacionamentos é difícil entender como Deus poderia ser genuinamente pessoal ou como não teria a necessidade da criação para com ele relacionar-se. A Trindade é indescobrível através da razão humana. Essa doutrina é fundamental ao cristianismo, pois ela define o conceito bíblico de Deus, e quem e como ele é, como trabalha e a forma como se tem acesso a ele. Outro ponto de tensão é a questão da divindade de Cristo ligada umbilicalmente com o conceito de Trindade. Os antigos arianos e as modernas testemunhas de Jeová objetam dizendo que a palavra Trindade não é bíblica, portanto a doutrina é diabólica. Porém, esta objeção é equivocada e as Escrituras Sagradas ensinam a Trindade como veremos a seguir. Então, a Trindade na Bíblia. A doutrina da Trindade na Bíblia é uma revelação progressiva, ou seja, ela é crescente, vai acontecendo. Embora essa palavra não seja encontrada, a ideia representada pela palavra está claramente presente nas Escrituras. Trindade significa triunidade ou três em unidade. É usada para resumir o ensinamento bíblico de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. A verdade da Trindade é encontrada em toda a Bíblia, mas é no Novo Testamento que a revelação torna-se mais nítida e completa, pois o Verbo se fez, João capítulo 1, e o Espírito Santo fez da sua igreja habitação em Atos capítulo 2. Aleluia ou não aleluia? Então a Trindade no Antigo Testamento e depois no Novo. Vamos lá. É verdade que as principais evidências da Trindade são obtidas no Novo Testamento e nele vemos a unidade de Deus sendo enfatizada. Porém, apesar de o Antigo Testamento não conter a revelação completa do mistério da Trindade, dá várias pistas a respeito dela que vão se tornando mais claras à medida que o plano da salvação vai sendo descortinado. Louis Berkhoff entende que as indicações mais claras dessas distinções pessoais acham-se nas passagens que se referem ao anjo de Jeová, que por um lado é identificado com Jeová e por outro distingue-se dele. E aqui também entra um pouquinho da teofania. Vocês já viram que a Bíblia às vezes aparece anjo do Senhor com a letra maiúscula e outras com a letra minúscula? Então tem coisa que não é igual. Não é a mesma coisa. E aí nós vamos aprender sobre isso depois. Sim. E tem as situações onde as pessoas, quando encaravam, se prostravam, e havia aqueles que eram teofania que permitiam essa prostração, e os que não eram, que diziam que não eram dignos da adoração e prostração. Aí entra, o que distingue essas coisas, é o que eu vou explicar agora. É justamente isso. Quando é teofania? Teofania é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Tá bom? O anjo recebe adoração? Recebe sacrifício? Não. Então, quem recebe ali como anjo do Senhor não é o anjo do Senhor. É outra manifestação. E aí nós chamamos elas então de teofanias. Teofania, manifestação de Deus. Tá bom? Então também nas passagens, deixa eu ver aqui. Então, já Klaas Rúnia, Jesus a glória, vê passagens que descrevem Deus conferenciando consigo mesmo no plural. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, se eu falo comigo mesmo, eu vou dizer façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Não, então eu falo isso quando tem mais de uma pessoa. Eis que o homem, Gênesis 3:22, se tornou como um de nós. A quem enviarei? Isaías 6:8. Quem há de ir por nós? Então, como indicações da Trindade. Sobre essas passagens, ele diz que os comentaristas judeus sempre tiveram muita dificuldade para interpretar essas passagens. Geralmente elas interpretam sem levar em conta a forma plural, mas isso não é a solução. Os teólogos cristãos têm fornecido diferentes interpretações. A solução mais satisfatória parece ser que dentro do próprio Deus há alguma espécie de conversa, alguma troca de ideias. Klaas Rúnia
também chama a atenção para um dos nomes de Deus. Uma das formas do nome de Deus, Elohim, é plural em si mesma. Isso é notável pelo fato do Antigo Testamento enfatizar a unicidade de Deus. Tal plural não pode ser explicado como plural de majestade, visto que era algo totalmente desconhecido dos hebreus. Pelo exposto, podemos afirmar que o Antigo Testamento é a base para que a doutrina da Trindade seja desenvolvida no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é que vai desenvolver essa doutrina. Vamos lá? A revelação mais clara, então, está no Novo Testamento. No Antigo, Yahvé é apresentado como Salvador. No Novo, o Filho de Deus é retratado como tal. No Antigo, Yahvé é descrito como habitando no meio do povo de Israel e no coração dos fiéis. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que habita no meio da sua igreja. O Novo Testamento tira o véu e explica o plano da salvação. Deus Pai enviou seu Filho ao mundo e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. O Pai comunica-se com o Filho comunica-se com o Pai e o Espírito Santo intercede ao Pai no coração dos crentes. No batismo do Filho, o Pai falou, o Espírito Santo desceu de forma corpórea como pomba. Na grande comissão, Jesus mencionou as três pessoas da Trindade. As três pessoas também são mencionadas em 1 Coríntios 12, 4 ao 6, 2 Coríntios 13, 13 e 1 Pedro 1 e 2. Então, como fechamento da doutrina da Trindade, o próprio Cristo menciona a Trindade, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? E essa é a maneira correta do batismo. Tem uma discussão também aí, porque em Atos capítulo 2 e 3, Pedro está pregando e ele está explicando: sereis batizados em nome de Jesus. E ali os unicistas que não creem no Deus Pai e nem no Deus Espírito, eles usam a base de Pedro para afirmar que agora só o nome de Jesus deve ser usado, nem o Pai nem o Espírito. Só que Pedro, irmãos, ali não está falando sobre como o batismo deve ser feito, senão em que autoridade, dentro de um discurso que está sendo feito. Então, quem está ensinando sobre como deve ser feito o batismo? Jesus. Ide por todas as nações, fazei discípulos em meu nome, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, os dois não estão se contradizendo. Só que o intuito de Pedro não era explicar como, mas em que poder. Tanto é que o discurso de Pedro é revelando a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Então, Jesus está falando uma coisa e Pedro outra, tá bom? Então, o próprio Jesus fala sobre essas questões, Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Amém ou não? Amém. Decretos divinos. Quem está cansado, diga amém. 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 Falta pouco, gente. Tá? Falta só 2. Estamos aqui, os decretos divinos e depois a providência de Deus. Está cansativo para vocês? Não? Posso ir mais rápido um pouquinho? Não? Tá, eu já engatei a 8ª marcha, diz o irmão. Tá, vamos lá. Os decretos divinos. O que são decretos? São planos. São as determinações de Deus firmadas como decisão eterna, tornando certa a concretização de todas as coisas que virão a acontecer, as quais Deus determinou soberanamente desde a eternidade. É o que Paulo diz em Efésios 1:1, que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. As coisas acontecem de acordo com o propósito divino, ao invés de serem por meio de leis naturais fixas ou de destino cego. Então nós não somos obras do acaso e nem tudo que vivemos são obras do destino, do acaso, dos satanás, dos astrólogos e tantas, eita meu Deus do céu, dos astros, da vontade do universo, o cosmos conspira em meu favor. Nada disso, irmão. Tudo é dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, do decreto de Deus. É claro que Deus deu a nós o tal do livre-arbítrio. E por causa disso, nós temos a liberdade de tomarmos decisões e também por causa disso, sofremos as consequências de cada uma delas. Tá bom?
Então vamos falar sobre os decretos divinos, a base bíblica da doutrina. Irmãos, nós estamos estudando, né, irmão Tiago? Só sobre doutrinas bíblicas. Isso aqui é coisa boa para nós aprendermos, tá bom? O que fundamenta a nossa fé. Às vezes você vai conversar com alguém que entende sobre isso, vai poder lembrar de alguma coisa, de outra, vai entender de um assunto, vai lembrar de um argumento. É o que a Bíblia diz, o próprio Espírito vai fazer lembrar daquilo que aprendemos de Jesus, tá bom? Então nós vamos, e é bom para mim também, que eu vou lembrando de muita coisa, tá bom? E aí a gente vai falando sobre essas coisas. Então, a base bíblica da doutrina dos decretos divinos, o que diz o Antigo Testamento? O Antigo Testamento destaca a fé na eficácia dos decretos de Deus. O que agora está acontecendo está porque sempre esteve no plano de Deus. O que ele prometeu, ele fará. Isaías 14, 14 ao 27 mostra-nos que é inútil nos opormos ao seu decreto, pois ele é fiel aos seus propósitos. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão, ó o antropomorfismo, sua mão está estendida, Deus tem mão. Então é para nós entendermos que Ele está presente, está perto. Quem, pois, o fará voltar atrás? Nos escritos sapiensais. O que é isso, Jesus? É do sapo? Não, irmão. Nada a ver, tá? São os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Sapiensais. Tá bom? E nos profetas, ou seja, Provérbios, Eclesiastes. O conceito de decretos divinos vai se tornando mais abrangente e proeminente. Desde o princípio e por toda a eternidade, Deus tem um plano totalmente inclusivo que comporta toda a realidade e se estende até os menores detalhes da vida. J38 especialmente fala sobre isso. Na ótica do crente do Antigo Testamento, Deus é o Criador de todas as coisas, dirige a história e tudo isso é apenas concretização do plano preparado na eternidade, estando relacionado com o seu desejo de ter comunhão com o seu povo. Vemos no Antigo Testamento que a obra divina de planejar e ordenar liga-se com a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, o povo que tem aliança com o seu Deus recebe as direções do seu Deus, a palavra do seu Deus, os mandamentos do seu Deus. Quando lemos sobre tudo o que Deus fez ao escolher e cuidar pessoalmente do seu povo, duas verdades se destacam dele, de Deus. O poder de Deus, ou seja, a manifestação desse Deus no Antigo Testamento, sua Shekinah, sua glória, sua manifestação, a abertura do Mar Vermelho, tantas coisas que Deus faz. E a pessoalidade de Deus. E aí é lindo isso, viu? A natureza amorosa, cuidadosa, pessoal do Senhor que prova que Ele não é um poder do universo abstrato, mas sim uma pessoa cheia de amor. Porque Deus cuidou, irmãos, até da roupa do povo que estava no Egito. Onde é que eles iam trocar de roupa? Não tinha como, era deserto, mas a roupa não se consumia, mas o pé crescia, como é que não se consumia? Entendeu? Essas coisas, gente. Então parece que a roupa crescia junto com o corpo. Era uma loucura. Mas Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando dos seus filhos, mandava até pãozinho fresco do tempo daquela época, um maná para eles. Estão com vontade de comer carne, aqueles miseráveis murmurando, até carne comeram, meu Deus do céu. Estavam com sede os abençoados daqueles incrédulos, até água eles beberam, meu Jesus amado. Deus cuidando. Deus cuidando. Então nós servimos um Deus que cuida. Um Deus pessoal. Por isso que no Novo Testamento essa manifestação ela vai ser ainda mais evidente. Um Deus presente, um Deus pessoal. O que diz o Novo Testamento? Vamos correr um pouquinho, glória. O Novo Testamento contém certo número de vocábulos significativos. A palavra mais geral é boula, que designa o decreto em geral, indicando também o fato de que o propósito de Deus baseia-se em conselho e deliberação. Outra palavra um tanto geral é telema, que quando aplicada ao conselho de Deus, enfatiza o elemento volitivo e não o elemento deliberado. Ou seja, vamos traduzir isso aqui? Telema, o conselho de Deus, o elemento volitivo da escolha de Deus e não o deliberativo. Então são duas coisas diferentes. O vocábulo eudóquia acentua mais particularmente a liberdade do propósito de Deus e o prazer de que vem acompanhado, embora essa ideia nem sempre esteja presente. No Novo Testamento, o plano e propósito são proeminentes. O cumprimento do decreto de Deus, as profecias do Antigo Testamento é um tema muito retratado no Evangelho de Mateus. Então, no Novo Testamento, todos os decretos de Deus vão sendo cumpridos na pessoa de Jesus Cristo.
Vamos lá, a natureza dos decretos divinos. Nós vamos aprender agora sobre como isso se atribui a Deus. O decreto divino, em primeiro lugar, é? Página 101, eterno. O salmista fala de Deus planejando os nossos dias antes de haver algum deles. Salmo 139, 16. Então, tudo que Deus faz, Deus fez na eternidade. E isso às vezes dá uma confusão na nossa cabeça. Paulo afirma em Efésios 1,4 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Meu Jesus amado. Então as decisões de Deus não são tomadas à medida que as coisas vão acontecendo. Deus manifesta o seu plano dentro da história. Suas decisões foram tomadas desde a eternidade, antes do início do tempo. Então o plano de Deus não obedece à ordem cronológica. Porque Deus, além disso, Ele é atemporal. Deus não está limitado ao relógio humano. Então, às vezes a gente tem dificuldade. Lembra do Kairos e do Cronos? Que é o Cronos, o nosso tempo, o tempo do relógio. 10 para as 22 horas, né? O 22 menos 10, agora. Mas no tempo de Deus existe isso? Não. Ele é de eternidade em eternidade. Na verdade, Ele é o Pai da eternidade. Foi Deus que criou a eternidade. Então parece que no nosso conceito isso é bem distante, mas no conceito bíblico isso é presente, falando de um atributo de Deus. E quando nós falamos sobre os decretos, então Deus já determinou tudo lá atrás. Pastor, então não adianta eu tomar decisões na minha vida, porque Deus já determinou. Não estamos falando disso. Lembra do exemplo de... falei na escola bíblica. Lembra do exemplo que eu falo sempre sobre A.W. Tozer, quando ele fala sobre isso aqui, sobre livre-arbítrio, sobre predestinação, sobre os decretos de Deus, sobre a eternidade. O que ele usa como exemplo? O A.W. Tozer, ele diz o seguinte, que a respeito dessas coisas, a vida, o mundo, o plano da salvação é como se fosse um navio no meio de um mar. O navio está ali, as pessoas estão dentro do navio, tá bom? Dentro do navio. E dentro desse navio, elas podem fazer o que elas quiserem. Elas caminham, elas nadam dentro de uma piscina, elas podem dormir, elas podem tomar suas decisões diárias. O que vai comer, o que vai beber no almoço. Qual o cardápio de hoje? Bacalhau ou francesinha? Entendeu? Dá para escolher dentro do navio. Só que a trajetória do navio já está determinada. Então são duas coisas diferentes. Então o A.W. Tozer, ele vai explicar sobre essas coisas dentro deste conceito. O que Deus já determinou na eternidade vai acontecer como a trajetória deste navio. Então o navio já tem um destino final. Mas a respeito das nossas decisões, Ele nos deu liberdade para tomar essas decisões. E são elas que vão determinar qual será o nosso destino final, se para cima ou para baixo, entendeu? Vocês entenderam mais ou menos a diferença? E só para a gente não confundir, tá bom? Esses conceitos. E esse é um exemplo que nos ajuda. Então Deus já determinou tudo, determinou no que tange salvação, portas abertas para que nós como homens e mulheres possamos tomar nossas decisões de seguirmos Jesus ou não. Entende? Então aí onde entra a questão do livre-arbítrio e onde os principais debates teológicos e acadêmicos acontecem. A questão do calvinismo e arminianismo, agostiniano, pelagianos e aí tantas outras coisas. Mas nós não podemos anular a responsabilidade do homem em nome daquilo que Deus já fez. O que Deus fez não anula a responsabilidade do homem. O homem não vai fazer algo para que seja salvo, não. Deus proporciona os meios da salvação. Mas o homem precisa o quê? Ter um posicionamento diante disso, decidir viver uma vida para a glória de Deus, renunciando, abrindo mão do pecado, e aí é onde a Bíblia fala sobre cruz, negar a si mesmo, o fruto do Espírito e tantas outras coisas que vão surgindo. Senão seria muito fácil. Deus já determinou tudo, então eu não preciso viver uma vida para Deus, já está tudo determinado, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra.
coisa. Então, o decreto de Deus, ele é divino. Deus tomou essa decisão lá na eternidade. Outra coisa, ele é livre. Deus escolheu isso no beneplácito da sua vontade. Outra coisa, o decreto divino é imutável. Ninguém muda o que Deus já determinou. Não existe mudança a respeito daquilo que Deus já decretou. Tá bom? Outra coisa, o decreto divino é eficaz. O que Deus falou acontecerá. Oh, glória a Deus. E quando Deus fala, pode descansar, dormir tranquilo. E não adianta, ninguém faz a palavra dele voltar atrás. Oh, glória a Deus. Vamos terminar essa lição para a glória de Deus. Aleluia. Eu imagino o pessoal no YouTube vendo esse vídeo depois. É glória demais. Mas é bênção, né, irmão? Aleluia. Vai ser bênção. A providência de Deus. Providência de Deus. Estamos falando sobre o ser de Deus. Lição maravilhosa. Como é bom falarmos de Deus. Vamos lá? Então, o que significa a palavra providência? Vem do latim providentia. A palavra prover vem do latim providere, que significa ver de antemão. O vocábulo providência traz o sentido do cuidado, controle e previsão de Deus, tendo em vista a preservação e o sustento do seu próprio povo. Então, quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato concluir que Ele também preserva e governa tudo no universo. Embora o termo providência não se encontre nas Escrituras, é tradicionalmente usado para resumir a contínua relação de Deus com a sua criação. Quando aceitamos a crença na providência divina, evitamos 4 erros comuns na concepção do relacionamento entre Deus e as suas criaturas. Vamos lá? Por exemplo, a doutrina bíblica da providência reprova o deísmo. Vamos lá, o que é deísmo? Ensina que Deus criou o mundo, mas o abandonou. Então, essa doutrina bíblica da providência reprova o panteísmo, que a criação não tem existência real, ela faz parte de Deus. A criação da sorte no acaso, ou até a crença num destino impessoal, o fatalismo. Então, vocês entendem como uma coisa vai refutando a outra? Então, as Escrituras ensinam que os acontecimentos da criação são determinados por Deus, que é o Criador e o Senhor, pessoal, infinitamente poderoso. Vamos lá? Irmã Uliana, lê para nós a definição de providência divina, por favor. A atividade do Deus triunfo, pela qual Ele provê as necessidades das suas criaturas, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra de sua mão, retribui todas as obras más, concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa. Então, essa é a providência divina. Qual a base bíblica? A Bíblia ensina a verdade do governo providencial de Deus sobre o universo em geral, o mundo físico, a criação inferior, os negócios das nações, o nascimento do homem, sua vida, os fracassos e vitórias que sobrevêm à vida do homem, coisas absolutamente acidentais ou insignificantes, a proteção do justo, o suprimento das necessidades do povo de Deus, a resposta das orações, o desmascaramento e castigo dos ímpios. Então a Bíblia fala sobre isso e aqui nós temos as referências. O que é uma doutrina? É o que aparece mais de 3 vezes na Bíblia e existe um fundamento, uma concordância bíblica para que ela exista. Então doutrina bíblica não pode ser criada de um versículo isolado. Pelo menos ela deve ter 3 afirmações em 3 livros diferentes, textos diferentes. Tá bom? Então nada é do nada, viu, irmãos? Misericórdia. Características da providência de Deus. Preservação. Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes, que conservam as propriedades com que Ele as criou. Hebreus 1:3 nos diz que Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu
poder, tá bom? Qual outra característica? Governo. Entendemos sua atividade no universo de modo que todos os acontecimentos cumpram o seu plano. Esse governo é universal. Deus não apenas está no controle, Ele dirige tudo segundo sua misericórdia e a graça do seu caráter. Então, tem tantas coisas relacionadas a isso, mas vamos pontuando elas de forma mais simples, tá? Outra coisa, o campo da providência de Deus, as características da providência e onde ela atua. A criação e o decurso dos fatos. Há muitas coisas na criação que concebemos como ocorrência meramente naturais. Contudo, as Escrituras afirmam que Deus as faz acontecer. Lemos que fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos lhe executam a palavra. Ainda, o salmista declara que tudo quanto aprove o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E depois, na frase seguinte, exemplifica como Deus impõe a sua vontade ao clima, faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva sair, o vento dos seus reservatórios. Então o governo de Deus está sobre todas as coisas, sobre os animais. Deus também cuida dos animais. Deus vela pelos animais, Deus dá de alimento aos animais, forneceu alimento aos animais. Outra coisa, acontecimentos aparentemente aleatórios ou casuais. Eventos totalmente provocados por Deus e totalmente provocados também pelas criaturas. Para todos os eventos anteriores, isso é, a chuva, a neve, o crescimento da relva, o sol, as estrelas, o sustento dos animais ou lançar sortes, poderíamos, pelo menos em teoria, dar uma explicação natural absolutamente satisfatória. Um botânico pode detalhar os fatores que fazem a relva crescer, como o sol, a umidade, a temperatura, os nutrientes do solo. Porém, dizem as Escrituras que Deus faz a relva crescer. Essas passagens afirmam que tais eventos são integralmente provocados pelos fatores da criação. Então, tudo aquilo que faz a relva crescer é porque Deus a proporciona. Então, quem criou o sol para que o sol traga os nutrientes necessários para a planta? Quem criou a água da chuva e produziu tudo aquilo, a condensação, a ebulição e tantas coisas que fazem parte para que a chuva aconteça, para que a relva cresça, foi o próprio Deus. Então, até nas coisas mais simples. Lembrei do nome do cientista, aleluia! Que coisa aleatória, né, gente? Adalto Lourenço. Aleluia, tá? Eu vou mandar o vídeo dele lá no grupo. Como é que pode, né? Eu, no momento certo, faria acontecer. Lembrei até dele agora, meu Deus. Vamos lá? Outra coisa, a história humana. As Escrituras também falam do controle providencial divino nas questões humanas. Lembra que Deus multiplica as nações e faz perecer, dispersa-as de novo e as congrega. Jó 12, 23. Pois do Senhor é o reino e Ele é quem governa sobre as nações. Aleluia. Salmo 22, 28. Ele já determinou o tempo de existência e o lugar de cada nação, pois Paulo diz, Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Então Deus fez todas estas coisas. Estamos falando sobre o campo de atuação dos decretos de Deus, onde Deus trabalhou com os seus decretos. Todas as leis físicas, as leis da natureza, irmãos, tudo no mínimo detalhe foi Deus que estabeleceu tudo isso. Oh, aleluia! E também todos os aspectos da nossa vida, além da natureza, além do cosmos, do universo, das leis da gravidade e tantas outras coisas, Deus também estabeleceu na nossa vida muitas coisas. É surpreendente ver que até que ponto as Escrituras atribuem a Deus os vários eventos da nossa vida. Por exemplo, nossa dependência de Deus para o alimento de cada dia é afirmada cada vez que oramos. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Ainda que olha que coisa linda, irmãos. Ainda que trabalhemos pelo nosso alimento e até onde a mera observação humana pode alcançar, o obtemos por meio de causas totalmente naturais. A Bíblia ensina que a provisão diária é obra
de Deus. Então é Deus que provê. Por quê? Quem te dá o fôlego de vida para que você levante, disposição para trabalhar, quem te dá livramento para que você possa chegar onde chegou, estar onde... Entende isso? Como uma coisa vai puxando a outra e é muito maior do que nós podemos imaginar. Essa viagem que nós fizemos de Barcelona para cá, numa altura da viagem, para tomar um cafezinho no banheiro, abastecer o carro, eu parei para ver o pôr do sol. Carol sabe que tem um pôr do sol lindo, perto de umas montanhas ali, onde a gente sempre para. E aí os irmãos, pastor, tá passando bem? Eu, não, tá tudo bem. Eu parei uns 5 minutos, irmão, só para tomar meu café, olhando para a natureza. E pensando, como o Senhor é perfeito. As tonalidades das nuvens, irmãos. Aquela coisa, o sol saindo no meio das nuvens, pegando no pé daquelas montanhas, e eu olhando tudo aquilo e pensando, como o nosso Deus é maravilhoso. Porque isso aí podia até cair, né, na cabeça da gente, não cai, né? Tanta coisa podia acontecer, mas o Senhor sustenta todas as coisas. E olhando, né? Porque o gaúcho tem esse costume, né? Tomar chimarrão e ficar olhando por nada. Passarinho cantando, a natureza, o vento batendo, e a gente deixar a cabeça de outras pessoas para fazê-lo. Então, ainda que seja do fruto do trabalho, do esforço das nossas mãos, tudo isso é porque o Senhor provê os meios. Os seus decretos alcançam todas estas coisas. Quando nós olhamos isso dentro da concepção do corpo humano, irmãos, são 137 coisas que existem, que se elas não existissem, de forma milimetricamente calculada, não existiria vida humana na Terra. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, um detalhe, a gravidade nos esmagaria. Um detalhe, não haveria oxigênio na Terra. 137 coisas relacionadas a isso. Mas os decretos de Deus, eita glória a Deus, é que mantém todas estas coisas no seu devido lugar, tempo e hora. Ao ponto de que até o mar Deus estabeleceu o seu limite. Tá bom? Então hoje nós aprendemos sobre o ser de Deus e falamos sobre tantas coisas maravilhosas, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? É muito teórico, né? Tá armazenando muita coisa, tá bom? Vamos ficar de pé então e agradecermos o Senhor, tá bom? Calma, tá bom? Quem vai orar hoje vai ser o nosso irmão Vinícius, aleluia. Tá, vem no culto amanhã, Vinícius, Paulo. Oh, glória, é glória. Pega ele, Jesus. Amém. Amém. Então vamos. Senhor, nosso Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Te agradecemos. Por essa aula, Senhor, do curso teológico. Toma as nossas vidas. Muito obrigado. Te adoramos e te exaltamos. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Guarda-nos em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Uma noite de descanso, Senhor, e podemos ter um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Jesus.